Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua casa agora, sobre toda a parentela que vai se converter inteira a Jesus Cristo, e sobre este lugar e sobre Israel também, amém? Depois de uma apresentação tão bonita dessa, irmãos, a gente se sente na responsabilidade de fazer alguma coisa, porque se depender da apresentação, agora vai sair, amém? Porque a palavra tem poder. Vou compartilhar o mesmo assunto da manhã e espero que Deus respalde com curas. Eu quero declarar, antes de começar já, dizer: se você precisa de uma cura física, creia, você vai sair daqui curado hoje. Acho que tá bom. Eu recebo esse amém, mas se fosse para Jesus eu queria melhor. Aí sim. Ok. Eu quero mostrar na escritura e na experiência de vida que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam curadas de todos os males e sejam perdoadas de todos os pecados, que vivam sem iniquidade e vivam sem enfermidade. E isso já não depende mais de Deus, isso só depende do homem, porque Ele já fez o que podia ser feito, e Ele está convencido de que Ele quer dar isso para nós. Agora eu só vou te convencer, e espero que essas palavras sejam instrumento do Espírito Santo, que eu não consigo te convencer. Eu digo, eu vou entregar palavras para que o Espírito Santo te convença de que você pode receber sua cura e de que você pode sair daqui também curando todas as pessoas. Quem quer ser uma pessoa abençoada para curar os enfermos? Esse é o sonho de Jesus, não é sonho teu. Deixa eu dizer, quem já teve uma situação em que você se sentiu até um pouquinho impotente diante daquela situação que parecia tão impossível de mudança, e você pensou assim: oh meu Deus, como eu queria saber orar, como eu queria poder orar e resolver isso, como eu queria poder ter um poder tão grande ao ponto de pôr a mão e esse negócio resolver. Quem já teve essa sensação? Engraçado, todos nós já passamos por isso. Por que será? Diga, porque essa é a vontade de Deus. Deus põe os sonhos, os desejos dele dentro de nós. Aí o diabo chega e diz: orgulhoso, você está querendo ser o quê? Entenda, o sonho de Deus é esse: pessoas operando na terra com o poder de Jesus, filhos semelhantes a Jesus. Então o seu projeto, o projeto de Deus para nós é que a nossa oração cure os enfermos, o nome de Jesus na nossa boca levante todos eles. Eu achava que isso era uma coisa para algumas pessoas, e eu achava que era só para quem tivesse um dom especial. Até dezembro de 2015 eu pensava assim. E eu tive um sonho em dezembro de 2015, e nesse sonho eu vi uma multidão sentada em cadeiras brancas, e elas estavam enfermas, muito doentes, todos os tipos. E eu escutei uma voz de um homem que chegou do meu lado, e ele estava todo de branco, por isso eu penso que era Jesus ou um anjo dele, e me disse: cura os enfermos. E eu olhei para essa pessoa e falei: mas esse não é meu ministério, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para intercessão, para guerra espiritual, para Israel, e eu estou fazendo isso, Senhor. Eu estou indo a Israel como o Senhor me mandou, estudando essa língua hebraica difícil, depois de 50 anos, aprender uma língua nova, língua do Oriente Médio. Senhor, eu te obedeci fazendo o ministério que o Senhor chamou. Eu dei minhas explicações no meu coração. Eu não sou chamado para cura. Talvez o R. Soares, talvez aquele do chapelão, Valdemiro Santiago, talvez outros homens aí sim, mas Senhor, eu não. O Senhor não me chamou até agora para isso. Sabe o que ele me respondeu, irmãos? Pasmem. Ele disse: é obrigação dos crentes curarem os enfermos. Tem um crente perto de você aí? Ou você é o crente?
Então deixa eu te dar uma notícia, não é opção, é obrigação curar enfermo. Isso me assustou. Aí eu falei, deixa eu prestar atenção no que Jesus quer dizer. Tive mais um sonho aquela noite. Foi uma noite acordado, viu? Porque eu não sou de sonhar e muito menos de lembrar. E o segundo sonho, eu pegava ouro, pó de ouro. E eu pegava pó de ouro, e de repente tinha também areia. Eu pensei, não posso misturar areia com pó de ouro, porque na hora de pesar, alguém vai falar assim, ei, você está trapaceando? E não vão querer me pagar, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir fazer comércio. Eu tenho que separar o ouro da areia. Acordei pensando nisso, mas não entendi. Naquele dia um pastor me ligou, da Alemanha, e disse, apóstolo Léo, eu estou impactado, porque eu acabei de chegar de um seminário na África, e eu estava numa igreja, fazendo um treinamento, e nessa igreja tem um registro de 100 mil pessoas que foram curadas. Eu disse, o quê? Não é 100 não? Ele disse, 100 mil. Você sabe o que é 100 mil pessoas que foram curadas, e eles registraram todas as curas que aconteceram naquele ministério? Não estou falando de uma coisa ou outra. Estou falando de como Jesus quer operar no Brasil e nessa igreja. Ele quer curar. E eu disse para ele, mas você ficou lá 4 dias fazendo um curso? E ele disse, é a coisa mais simples do mundo. Basta ter fé e falar, creia, receba a cura em nome de Jesus, ou está curado em nome de Jesus. Eu falei, se é tão simples, por que você ficou 4 dias? Ele disse, para tirar os argumentos, as mentiras, as falsidades que estão dentro da nossa cabeça e que impedem a gente de ser ousado para a cura. Eu pensei, mas tem tanta coisa assim? Ele falou, muita. Eu disse, moço, vem aqui para o Brasil, põe a mão na minha cabeça e me transfere essa unção, que ontem eu sonhei, eu tive uma visão de que eu tenho que curar os enfermos. Ele disse, primeira coisa que tem que sair da tua cabeça, já tem coisa errada aí. Primeiro, que eu não preciso ir aí no Brasil, eu não preciso transferir nada, porque você já tem Jesus e é só isso que precisa. Quem tem Jesus? É só e tudo isso que nós precisamos e já temos. Eu não vou pôr a mão na tua cabeça para transferir nenhuma unção, mas eu vou te dar uma pequena instrução para você ser curado e sair daqui curando. Crê nisso? Ok, eu tenho que ser rápido, mas um dia eu vou voltar com o tempo. Hoje é só para jogar a isca, para pegar o peixe. Queridos, Jesus curou todas as pessoas. Todas as pessoas que buscaram a Jesus foram curadas. E ele olhou para os discípulos e disse para eles fazerem a mesma coisa. Em Mateus capítulo 4, narra que Jesus curou todas as pessoas. A propósito, depois naquele dia eu descobri o que era areia e o que era ouro. Ouro é a palavra de Deus, é o que Deus pensa e o que Deus diz. E areia é o que o homem pensa e o que o homem diz, o que o homem acredita. Se misturar as minhas crenças, coisas da terra, se misturar com a palavra de Deus, ela torna ineficaz, não funciona. Ela funciona quando ela é pura. Se eu coloco os meus conceitos juntos, eu invalido a palavra de Deus, e aí ela não opera o que ela foi feita. A palavra foi feita para enviar, para fazer o que lhe apraz. Mas se ela for enviada, misturada com o que eu penso, com o que eu acredito, com o conceito humano, ela perde o poder da eficácia. Amém? Só tem duas coisas que invalidam a palavra de Deus, ou fazem com que ela não aconteça. A incredulidade. 2, Jesus disse, vós invalidais a palavra do Senhor,
por causa das vossas tradições. Ou seja, isso é areia, as nossas crenças, costumes e tradições. Mas a palavra de Deus é pura, e se eu viver por ela e falar só ela, e não colocar ideia minha, só dizer o que Jesus mandou dizer, funciona. Então, vamos tirar areia? Então, naquele dia, quando ele me disse, olha, não preciso ir, não preciso pôr a mão na sua cabeça e não vou transferir nada, porque você já tem o que é preciso, saiu a primeira areia. Ok. Vamos ver, olhar Jesus rapidamente alguns versículos e ver como que ele operava. E eu digo, você sairá daqui curado e você sairá daqui curando. Capítulo 4 diz assim de Mateus, capítulo 4 de Mateus, verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Quantas enfermidades ele curou? Diga forte. Todas as enfermidades. Ele saiu pregando e saiu curando. Diga, pregar e curar. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Jesus nunca fez uma fila dizendo, fique à minha direita, aqueles que é da vontade do Pai que seja curado. E eu vou decidir, fico da esquerda aqueles que não é da vontade. Diga, é da vontade do Pai curar todos. Tira essa areia. Hoje nós precisamos tomar uma decisão, porque cura, ela acontece onde tem fé. O pastor me perguntou hoje, mas e a incredulidade? Querido, se eu te for lá na universidade, na sala de medicina, e perguntar para aqueles alunos de medicina, se alguém crê que Deus cura, ali sim você vai ver incredulidade. Mas eu penso que eu estou dentro de uma igreja de crentes em Jesus Cristo. Aqui não tem espaço para incredulidade. Então, o que é que pode impedir a cura? Somente conceitos errados que estão na nossa cabeça. E um dos conceitos errados é, será que é da vontade de Deus curar? Muita gente pensa que não é. Muita gente pensa que os apóstolos viveram padecendo das enfermidades. Conseguem colocar doença em Paulo. Ah, ele tinha um espinho na carne, que era uma enfermidade. Eu já li em comentário bíblico. Irmãos, eu li as listas que Paulo deixou de problemas da vida dele. E ele colocou lá naufrágios, ele colocou fome, ele colocou nudez, ele colocou a espada, perigo de espada, perseguições. Ele colocou tanta coisa, nenhuma vez ele disse enfermidade. Mas alguém escreveu no rodapé, que espinho na carne é enfermidade. Quem escreveu isso nunca leu, se não me engano, Êxodo 33, versículo 55, se não me engano, onde está escrito, o Senhor disse ao povo de Israel, extermina todos os moradores da terra que vocês vão, porque se vocês não fizerem isso, eles serão como espinhos nos vossos olhos. Perseguidores são os espinhos na carne. E o que mais Paulo teve na vida foi judaizante perseguindo. E o texto que ele diz que tinha espinho na carne, é depois que ele fala assim, por causa das revelações, que um homem, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e recebeu tanta revelação, que nem é lícito ficar contando, para que não ensoberbeça, mas por causa dessas revelações, ele recebeu um espinho na carne, ele diz, então espinho na carne de Paulo não é doença, tira mais essa areia, espinho na carne são pessoas perseguindo, e Paulo teve muita perseguição, aleluia. De você de vez em quando também tem um espinho na carne aí, não tem não? Em Israel, se você pergunta às pessoas o que é espinho na carne, é lógico para eles. Eles conhecem a cultura deles e sabem que é uma figura alegórica para gente chata, gente te perseguindo. Mas aí alguém lá do Ocidente, que nunca pisou na cultura judaica, escreve, tira mais essa areia. É da vontade de Deus curar a todos. Quando o leproso perguntou a Jesus, disse, se você quer, você pode me tornar limpo. Ele diz, eu quero.
Simples assim. Jesus quer o tempo todo. Foi para isso que ele veio. Capítulo 8 de Mateus. Ele curou a sogra de Pedro. Tem gente que diz que Pedro negou Jesus foi por causa disso, mas não é verdade não. Ainda mais hoje, Dia das Mães, né? Capítulo 8, diz que ele tocou na mão dela, verso 15, tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. De novo curou a todos, amém? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, glória a Deus. Uma tarde eu estava preparando uma mensagem sobre cura, eu estava estudando muito aquele período e lendo livros e buscando a Deus e tentando entender, porque o Senhor me deu um desafio, agora eu tinha que entender desse assunto. E eu pus no coração que eu não ia sair simplesmente curando as pessoas. Eu queria treinar, porque eu entendi um conceito transferível. Eu entendi que a vontade de Deus era essa, e entendi, por causa de um ministrador que eu vi, que é um conceito transferível, ou seja, não é um ungidaço especial que tenha o dom maravilhoso e sai curando todo mundo. Não é assim, porque Jesus me falou claro, é obrigação de todos os crentes. Daí eu mudei de ideia, eu falei, eu não vou concentrar a cura como se houvesse em mim um dom forte e que quem chegar perto vai ser curado. Não, Senhor, eu quero entender, porque o Senhor mandou os discípulos e eles curaram, depois o Senhor mandou mais 70 e eles curaram, porque o inimigo pôs na minha cabeça, tentando dizer, não, esse mandamento só foi para os 12, o Espírito Santo falou para mim, continua lendo, e eu fui lendo a Escritura e achei um lugar, onde Jesus enviou 70, e os 70 curava do mesmo jeito, e os discípulos de hoje também, ele diz, vão curar da mesma maneira. Foi para os 12, foi para os 70, e é para todos que seguem Jesus. Quando eu estava estudando, eu tive uma visão, eu vi Jesus sendo chicoteado, igual aquele filme do Mel Gibson, O Paixão de Cristo, e aquele carrasco, aquele romano com a chibata dava, mas cada chibatada, eu ouvia um nome no reino do Espírito, e eu escutava, AIDS, câncer, doença mental, diabetes. Cada pancada, doenças caíam sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, versículo 5 diz isso. 3 coisas estão em Isaías 53, versículo 5. Um versículo e 3 problemas resolvidos. Ele foi transpassado. Por quê? Lança, prego, espinho. Ele foi transpassado. Por quê? Por causa de nossas transgressões. Está aí? Ah, não tem. Pensei que estava aqui. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por fim, por suas feridas, chagas, pisaduras, depende da versão que você quiser, fomos sarados, curados. Ele resolveu um problema chamado pecado, ele resolveu um problema da raiz pecaminosa que se chama iniquidade, e ele resolveu a consequência que isso traz no corpo, que é a enfermidade. Num só versículo diz que ele fez essas 3 coisas, e foi tudo no mesmo dia. Num só dia. Você sabia que Jesus não só morreu pelos seus pecados, mas ele sofreu. Isso faz toda a diferença.
porque ele estava sendo julgado por Pôncio Pilatos. E um juiz como Pôncio Pilatos, que tem a função de dar um veredito sobre o crime, sobre essa pessoa, ele cometeu um erro, eu vou julgá-lo. E todo juiz, irmãos, o mesmo juiz não pode dar duas penas para a mesma pessoa pela mesma culpa. Não se dá duas penas, mas Jesus recebeu duas penas. A primeira, 40 chibatadas menos uma. Por que 40 chibatadas menos uma? Porque segundo a lei judaica, nenhum prisioneiro, nenhuma pessoa que foi julgada e condenada para ser açoitado, não pode receber mais do que 40 chibatadas. Isso está no livro de Levíticos. O judeu é muito zeloso, então para não errar, para evitar que se desse 41, eles determinaram que toda pessoa que fosse condenada a chibata deveria receber 40 menos uma, 39. Porque se o carrasco errar na conta e passar uma a mais, chega no 40. Então não pecou, Deus permitiu que fosse até ali. Mas se ele erra e dá uma a mais, e já era 40, então ele pecou 41, está errado perante o Senhor. Então é melhor errar para menos. Então eles determinaram que fosse só 39. Quando a lei dizia, não pode passar de 40. Ok? Roma parece que adotou esse princípio. E também aplicou 40 menos uma. E Jesus então é julgado, e no meio do julgamento, Pilatos decide, leva ele e chibata ele. 39 chibatadas. A hora que ele volta, ele está todo ensanguentado, está todo machucado. E o julgamento continua. Ora, ele já recebeu a pena, por que continuar? Um justo juiz não faria isso. E aí continua o julgamento, ele diz, agora o povo que diz, crucifica. E Pilatos então lava a mão e diz, então crucifica. Eu não vejo crime algum. Mas deu duas penas, porque nós temos dois grandes problemas. E Jesus tinha que arrancar esses problemas de nós. Um está na iniquidade que gera os pecados, e outro está no nosso corpo que recebe a punição chamada enfermidade. Então ele tinha que resolver um problema no corpo e tinha que resolver um problema na alma. Ele tinha que arrancar as enfermidades e tinha que arrancar a iniquidade. Por isso a iniquidade está no sangue, ele joga todo o sangue fora e ele ressuscita com outro sangue, mas ele leva 39 chibatadas. Quando eu estava pregando isso, tinha uma enfermeira sentada, ela disse, pastor, o senhor conhece o CID? Eu disse, não. Ela diz, Cadastro Internacional de Doença. Sabe quantas doenças no mundo? Eu falei, não. Ela diz, centenas, milhares. Mas sabe como elas são divididas? Eu disse, não. Ela diz, em 39 grupos de doenças. Ele levou todas as doenças no seu corpo, para que eu e você não carregássemos mais isso. Foi uma obra linda e completa. Não separe o homem o que Deus uniu. O que eu quero dizer com isso, pastor? Que não pode casar, não pode se separar e divorciar. Pode ser aplicado também para isso, eu acho que se aplica mais para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, você é corpo, você é alma e você é espírito. Se a minha salvação e a salvação de Deus só toca e só resolve o problema da alma e não do teu corpo, separou. Ou seja, Deus criou uma salvação que está resolvendo só a metade? De jeito nenhum. A salvação, irmãos, toca tanto a nossa alma, transforma, faz um novo nascimento, quanto te dá cura para o teu corpo. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Salvou. Porque atrelou, na mente de Jesus nunca houve separação, igreja. Tanto é que quando ele curava uma pessoa, na mente dele, no coração dele, ele estava perdoando os pecados dessa pessoa. Por isso em Marcos capítulo 2, quando desceram o paralítico, ele diz, o que é mais fácil? Ele diz, filho, seus pecados estão perdoados. A população murmurou, ele disse, o que é mais fácil dizer para um paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta e anda? Porque as pessoas estavam lá dizendo, ele não pode perdoar pecados, isso é só Deus que pode fazer. E eles estavam certos?
mas ali estava Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. Assim cantaram os anjos o dia que ele desceu na terra: Deus está entre os homens, Deus está conosco. Ele é Deus. Então ele disse que perdoava os pecados, e para provar isso ele estava curando os enfermos, para que se saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta e anda. Perdoou e curou, e disse: vai, tua fé te salvou. Querido, você tem um pacote completo de salvação e cura. Você conhece a história de um homem que pegou um navio, comprou sua passagem, embarcou com pouquíssimo dinheiro, coitado, levou uma sacolinha com algumas bananas e uns lanches, só que a viagem é de 10 dias, e lá pelo 8º dia ele estava já sem comer há muito tempo. Então ele vê um garçom passando naqueles restaurantes bonitos dentro do navio, e ele fala: pelo amor de Deus, me arranja uma banana para me comer. E o garçom diz: deixa eu ver sua passagem. Ele cata e mostra. O garçom diz: por favor, senta-se na mesa. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro. Mas a sua passagem garante tudo, irmão. Está passando fome à toa. Tem tanta gente que já recebeu Jesus, já tem o Senhor da vida, o Senhor que cura, tem tudo, e está indo com destino: eu vou chegar um dia no céu. Mas está indo cheio de doença, enfermidade, porque não entendeu que o passaporte está completo, o pacote é VIP, você tem direito a tudo, já foi pago 39 chibatadas, já foi dado tudo, o reino do céu já foi dado. Recebe! Esse pacote é gigante. Só precisa ter fé para ser salvo. Só precisa ter fé para ser curado. Quanto de fé, pastor? Tem que ser muita. Quanto você teve para receber Jesus? Foi muita? Diz a palavra: crer e confessar, é salvo. Sabe como é que a cura acontece? Do mesmo jeito. Creia e confessa. Por isso que Jesus disse para os discípulos, ele chegou, tinha uma figueira, ele procurou fruto, não achou, ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram isso, está escrito Marcos capítulo 11, e eles pensaram: o mestre está maluco, está conversando com árvore hoje de manhã. Você imagina, você sai, o teu pastor está ali no estacionamento conversando com a árvore, dizendo para ela: não quero mais tua sombra aqui, nunca mais, hein? O que você vai falar para ele? Pois é, Jesus estava conversando com a árvore e os discípulos ouviram. O nosso problema é que a gente não quer conversar com essas coisas. Jesus mandou chegar diante da enfermidade e ordenar, diante do monte, diz: levanta, arraiga-te daqui, lança-te no mar. O que eu estou querendo te dizer? Que você está orando, e eu também estava orando para convencer Deus a curar. Deus está convencido. Há 2000 anos atrás ele já chibatou Jesus até. Ele já está convencido, ele já deu a cura. Ele está esperando você ser convencido, dizer: pegue o que eu te dei, creia e recebe, e diga: estou curado. E do mesmo modo que a sua boca falar e o seu coração crer, assim será. Quem decide quando é que um homem pode ser ou não curado? Deus ou o homem? Agora é difícil. Quem decide? Eu vou dizer, 2000 anos atrás Deus já decidiu. Leia capítulo 5 com carinho, capítulo 5 de Marcos. Diz que chegou um homem até Jesus chamado Jairo, prostrou-se, adorou e diz: mestre, minha filha está moribunda, está à beira da morte, vem à minha casa, coloca a tua mão sobre ela e ela ficará curada e viverá. O que Jesus respondeu? Diz o texto: e Jesus foi com ele.
Jesus respeita a sua maneira de acreditar. Na fé de Jairo, Jesus tinha que ir na casa dele, Jesus precisava pôr a mão sobre ela, e aí sim ela seria curada. Jairo acreditava nisso, porque eu não sei, talvez porque ele já tinha visto o estudo sobre imposição de mãos, então precisava de Jesus presente. O centurião nunca tinha ouvido nenhum estudo sobre isso, então ele disse: não precisa ir na minha casa, envie uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade, e eu digo isso e acontece. Vai um soldado e me obedece, o senhor também é um homem de autoridade, dá uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa nem em Israel. Cada um tem uma cosmovisão de como a cura acontece. Jesus seguiu Jairo, e uma multidão está seguindo no capítulo 5, e de repente Jesus para, e olha para trás e diz: alguém me tocou. Você conhece essa história? O mais interessante que está naquele texto é uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que gastara tudo com os médicos e nada valeu, indo de mal a pior, está assim bem o texto, aproximou-se de Jesus e tocou-lhe nas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar, ficarei curada. Ela cria e dizia e agiu como acreditava. Jesus tomou um susto. Eu te pergunto, quem estava decidindo o momento e como e onde e quando? Era Jesus ou a mulher? Quem vai decidir quando e onde você vai ser curado? Que hora? Que horas? Que hora? E como vai ser? Do jeito que você tiver entendido. Umas pessoas dizem: na hora que eu ficar de pé, eu serei curado. Outros dizem: se aquele homem tocar em mim, eu serei curado. Se o meu pastor olhar para mim, eu sei que você é curado. Cada um inventa o seu jeito. Mas eu te pergunto, eu te desafio a facilitar o máximo possível. Decida. Eu estava pregando isso, e uma menina, líder de célula no Rio de Janeiro, da igreja Terra Fértil, chamada Sara, 20 anos de idade, ela creu e disse: eu estou curada agora. Falou para ela mesma, eu não sei se falou para alguém ouvir, e declarou, foi para casa, pegou aquela montoeira de remédio que fica na cabeceira, jogou tudo fora, e dormiu. Falou: eu vou dormir em paz, porque esse remédio é para me tirar, me fazer respirar, porque ela tem umas crises, fecha tudo, e ela precisa de um remédio para respirar de noite. Você imagina, ela jogou fora. 20 anos, entendeu, ela falou: pastor, eu entendi, eu já sei, Jesus já pagou todo o preço, Ele merece um produto bom, porque Ele comprou e pagou por uma coisa boa. Isso é fé genuína. Foi, acordou tranquila, vivinha, boa, não teve crise, levantou, foi para a sua célula, tinha 6 enfermos na célula, e ela falou: é a coisa mais simples do mundo, Jesus já fez tudo, ser curado em nome de Jesus, ser curado. Curou os 6, e a última era uma menina vesga, estrábica. Ela botou a mãozinha e disse: bolinha, entra no lugar, volta, vai, em nome de Jesus. E a bolinha da menina alinhou, o olho ficou certinho, tirou a foto e me trouxe, falou: pastor, já estou na célula praticando já. Recebe aí, meu querido. Irmãos, eu vivi pregando a minha vida toda. Aí eu fui ler a Bíblia, né? Mais um pouco. E eu vi que Jesus fazia mais do que pregar. Capítulo 9 de Mateus, verso 35, diz assim:
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. 2, pregando o evangelho do reino. 3, curando todas as enfermidades. Diga, ensinar, pregar e curar. Diga, eu vou fazer isso. Escuta, Jesus nunca mudou o plano. Capítulo 10, ele chamou os apóstolos. Aqui está o chamado dos 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Para os 12, para os 70 e para os milhares, que somos nós. Deu poder e autoridade para expulsar os demônios e curar todas as enfermidades. Jesus nunca mudou. A igreja primitiva entendeu tanto isso. Queridos, está escrito em Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, unge com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Se está alguém entre vós doente, chama. O que nós fizemos ao longo dos anos com a igreja? Nós perdemos essa visão. Estou falando nós, não é para vocês não, estou falando nós líderes. Eu não sabia disso, que a igreja não ficava abarrotada de doentes, não. Em Corinto tem uma igreja abarrotada de doente. Em Corinto tem. E sabe o que está escrito lá? Paulo está zangado, triste com essa situação. E ele diz: há muitos dentre vós fracos, débeis, doentes, e os que dormem, ou seja, está morrendo antes do tempo. E Paulo está indignado com isso. E sabe, ele diz por quê? Em capítulo 11 de 1 Coríntios: por isso há entre vós, ele diz. E o versículo anterior ele diz: não discernindo o corpo de Jesus. O que é discernir o corpo? Irmãos, pensa bem. Jesus recebeu todas as enfermidades sobre o seu corpo. Ele foi partido por nós. E se eu não discernir para que foi isso, eu não recebo benefício, porque eu não vou crer no que Ele fez por mim. Por isso Ele não fala que não discerniu o sangue, Ele diz, não discerniu o corpo. Discernimento do sangue é simples. Eu fui salvo, pecado perdoado, arrependi-me. O perdão é pelo sangue, a cura foi pela chibata, foi pelo sofrimento, foi pelo corpo partido. E há muitos doentes enfermos entre vós, e diz, porque não discernem o corpo. Meu Deus, era tão simples, eu não via. Sabe onde Paulo diz isso? No contexto da ceia. Quantos elementos nós temos na ceia? Quais? Pão e vinho. Pão é o quê? Corpo de quem? E o sangue? Vinho, eu acho que eu falei alguma coisa errada. É assim, inverti. Pão é corpo de Cristo. Vinho é o sangue de Cristo. Agora eu falei certo, né? Vocês estão atentos, hein? Só testei para ver. Está secando o radiador, é por isso. Queridos, 2 elementos, porque nós tínhamos 2 problemas. Por que então ele pega esse pão e vinho e dá a instrução no capítulo 11 inteirinho de Coríntios, como se faz a ceia? E no final da ceia, ele lamenta que há pessoas que estão doentes, porque elas estão comendo, mas não estão discernindo.
Entender é discernir. Não entende o que aconteceu no corpo de Jesus e não recebe os benefícios. Aliás, o que é que diz o Salmo 103, verso 2 e 3? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quais são? É Ele quem perdoa todas as iniquidades, e é Ele quem sara todas as enfermidades. Então, perdão e cura andam junto. Por isso ele diz, bendize a minha alma e não esqueça. A gente tem a tendência para esquecer que Jesus já fez. Queridos, nossa teologia precisa de uma espremida para tirar tanta areia, tanta coisa que está misturada. Tem tanta gente dizendo, essa enfermidade é para a glória de Deus. Pastor, mas está lá João capítulo 9, eu não vou explicar agora porque o meu tempo acabou. Mas a única enfermidade que dá a glória a Deus é a curada e não a que permanece. Amém? Tira essa areia. De onde veio a ceia? Vou encerrar por aqui. Essa refeição que se come e faz a ceia com o corpo e com o sangue de Jesus, de onde veio essa ideia? Da última Páscoa de Jesus. Ele comeu a Páscoa com os discípulos, e na Páscoa ele comeu e levantou o sangue, levantou o vinho, levantou o pão, e deu um novo significado a si mesmo, ok? Pergunta, antes, a Páscoa veio de onde? Onde foi feita a primeira Páscoa? Quem sabe? Faz assim, quem sabe onde foi feita a primeira Páscoa? Qual foi o país que foi feito? No Egito, para celebrar o quê? A saída, a libertação do povo de Israel do Egito. O que eles mataram naquela noite para sair do Egito? Um cordeiro. O que fizeram com o sangue? Passaram na porta. Amém? Para libertar do quê? Da morte dos primogênitos. Então o sangue de Jesus é o sangue daquele cordeiro, porque Jesus é o cordeiro. E agora esse sangue passado aqui, ó, liberta da morte eterna, da condenação que o pecado trazia. Não vai mais para o inferno, aleluia. Não vai mais morrer eternamente. O que mais eles fizeram com o cordeiro? Hã? Fala forte. Comeram o cordeiro. Para quê? Para matar a fome? Por que comeram? Já que você sabe do sangue, me explica então a carne. Você sabe do sangue? Me explica o corpo. Ah, começou a entender? Dá uma olhada no Salmo 105. Salmo 105, versículo 37, tem a resposta. Para que eles comeram aquele cordeiro? Irmãos, escuta isso. Mas Deus, Ele os fez sair daquela terra com o ouro, com a prata, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Por que não teve enfermidade depois que eles saíram do Egito? Porque eles comeram o cordeiro. Aquilo era só uma tipologia, uma simbologia. O verdadeiro cordeiro é Jesus, e você já o recebeu. Então o poder dele está dentro de você para arrancar toda a enfermidade. Se na antiga aliança eles não enfermaram, quanto mais na nova. Querido, você recebe. Eu vou te falar, e a cura é até para os de fora. É até para quem ainda não recebeu o cordeiro. Porque quanta gente foi curada por Jesus e também não o recebeu. Mas nós recebemos o cordeiro. Ele está aí. A vida dele está dentro de você. Irmãos, a vida do cordeiro é tão mais poderosa do que qualquer célula morta ou infeccionada que estiver dentro de você.
A vida dele pode subir por dentro de você e explodir esse mal. A vida dele pode fazer osso crescer, a vida dele pode fazer olho consertar. A vida dele está aqui agora. Ele foi dado e a vida dele está entre nós. O seu corpo está sendo curado agora, porque a vida dele foi dada. Doença e enfermidade são demônios, espíritos malignos vão saindo agora em nome de Jesus, porque a cura está descendo nesse lugar, porque o Cordeiro de Deus já fez um sacrifício maior. Você não está lutando contra Deus, você não precisa convencê-lo, Deus está convencido, Ele te ama e mandou te dizer: eu amo o meu povo, por isso eu estou curando o meu povo. Decida a hora e o momento e como você vai ser curado. Por favor, facilite o máximo possível. Ajude a você mesmo a crer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A verdade nos liberta das mentiras. Você não vai. Enfermidade não é cruz que a gente carrega, não é espinho na carne, não é para a glória de Deus. É tudo obra do diabo e vai sair, porque Jesus veio destruir as obras do diabo. Que hora você vai ser curado? Que horas? Que horas? Quem vai te curar? Então fica de pé em nome dele e recebe sua cura. Pode saudar ele com palmas mesmo. Quando eu não entendia sobre esse assunto, eu pregava e de vez em quando orava por enfermos, de vez em quando, e eu via algumas curas. Mas você sabe, no ano de 2016, Deus abriu meu entendimento, e eu comecei a dar seminários. Eu dei 42 seminários, falando dessas coisas, e vendo pessoas sendo curadas. De março a dezembro, eu vi 1.060 pessoas curadas na minha frente. De todo quanto é tipo de enfermidade eu vi sendo curado. E essa noite, você está sendo curado. E eu posso dizer como Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Se você entrou aqui, você tinha uma grande dor, ou na cabeça, ou nas costas, ou nas pernas, ou uma enfermidade que está aí há 30 anos. Hoje de manhã tinha uma senhora, o pastor está aqui. Sobe aqui, pastor, rapidamente. Uma mulher estava há 30 anos com uma lesão nas costas dela. Os últimos 3 dias ela estava sofrendo. Isso é uma, teve vários. Ela saiu daqui, ela foi curada, saiu lá fora e foi ser atendida por esse pastor. Realmente, a filha dela tinha, antes de começar o culto, ela tinha me pedido: pastor, no final o senhor pode acompanhar minha mãe, o senhor pode atendê-lo? Eu digo sim. Quando terminar o culto, eu vou atender a sua mãe. E quando terminou, na hora da oração, ela veio aqui, ela foi curada. Ela deu testemunho que tinha sido curada da coluna, que fazia 30 anos que ela sofria da coluna dela. E quando terminou o culto, eu fui ali para uma sala, ela, a mãe dela e o futuro esposo dela. E quando chegou lá, eu já conheço ela, já vim atendendo ela já há muitos meses e anos já. E eu comecei a conversar com ela, dar um atendimento a ela. E o inimigo, o demônio manifestou. E eu comecei ali a conversar e expulsar. E o demônio mesmo, ele confessou que há 30 anos tinha colocado a enfermidade dela, mas ela tinha sido curado. O próprio demônio, ele confessou que ela tinha recebido a cura aqui. Já viu isso? O demônio manifestou para dizer: estou com raiva. Curou ela. Às vezes você vê uma pessoa com uma doença,
10, 20 anos, e você pensa que é a doença. A Bíblia chama isso de espírito de enfermidade. Em Marcos capítulo 13, ou é Mateus 13, é Marcos 13, tinha uma mulher que andou 18 anos assim, 18 anos, e todo mundo dizia, coitada, doente. Quando Jesus a viu, disse, espírito de enfermidade, sai dela. E era dia de sábado, brigaram com ele. Ele disse, não é certo que liberte da prisão esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha preso. Jesus chamou de prisão espiritual a enfermidade. Em Atos 10, 38, ele chama de opressão de Satanás as enfermidades. Ele já morreu por mim, por você, igreja, para destruir todas as obras do diabo. Você está curado em nome de Jesus. Eu declaro suas pernas curadas, seu sangue curado, sua cabeça curado. Os açúcares do seu corpo entram em índice normal agora, em nome de Jesus. Decreta sobre o seu corpo que ele está curado. Dá uma palavra de ordem sobre o seu corpo. Diz o que Jesus já disse sobre ele. Ele já levou todas as enfermidades. Entra em concordância. Com o coração se crê, com a boca se fala. Crie, por isso falei. Se no seu coração crê e com a sua boca você disser, assim como você disse, assim será. Não duvide dentro do coração. Dê uma ordem e ela se cumpre, porque a autoridade sai da boca e a fé do coração. Procure no seu corpo agora aquilo que estava enfermo e que estava te incomodando. Quem estava mal, cheque o seu corpo agora. De repente você não podia fazer um movimento, eu quero que você faça esse movimento agora. Checou? Como é que está? Melhorou? Zerou? Faça o que você não podia fazer, faça agora. Faça o que você não podia fazer, o que doía, faça agora. E enquanto, agora eu peço, você que fez um movimento que não doeu mais, o seu corpo foi mudado, vem até aqui, rapidamente, só aqui na frente. Meu Deus, dá glória a Deus. Você dá, levanta a mão. Glória a Deus. Queridos, vai. Faça o que você não podia fazer. Checa teu corpo, por favor, checa. Isso, irmã, a boca não mexia desse jeito, mexe. Modifica. O Espírito de Deus está aqui para mudar o nosso corpo, curar. Jesus levou 39 grupos de doença. Não é possível que a sua estava fora. E aí? Top? O que era? Conta para nós. Eu estava 2 noites dormindo muito mal, uma dor aqui assim, não fazia assim, doía. E também com a hora que eu respirava. Ontem eu estava num jogo e uma dor muito forte, o rapaz chutou no meu pé. Vim com inchado, dolorido, apertava e doía. Agora apertei, sarou. Glória! Eu estava com a minha perna esquerda, que não podia movimentar. Domingo passado eu assisti o Tadel e não consegui ficar para o culto, porque a perna esquerda, da junta aqui de cima da perna até embaixo, estava muito dolorida. E agora eu senti que Deus disse, olha, coloca a mão na tua junta da tua perna aqui em cima, na perna toda, que eu não podia movimentar, a perna esquerda, e eu vou movimentar agora, em nome de Jesus, não tem dor. Glória a Deus. Eu estava com a minha perna doendo, estava com 3 dias, né? E hoje eu fui curada pela honra e pela glória de Deus. Eu tinha machucado o braço já há 15 dias e vinha doendo bastante o braço. E essa semana também o ombro começou a doer, agora tá. 15 dias doendo, acabou. E você, o que é? O olho direito.
Foi após um acidente de moto que eu não estava na casa do Senhor e eu entrei sem óculos, eu enxergava super bem e via tudo, era a melhor cantora da igreja, mas infelizmente eu conheci uma pessoa lá fora e comprei moto e sofri um acidente. E através desse acidente eu perdi a luz dos meus olhos. Estão abertos, mas eu não enxergo bem. Você saiu da casa do Senhor e teve um acidente. Você servia a Deus e se desviou, e nesse período teve um acidente e perdeu a vista. E o Senhor Jesus está aqui hoje para te trazer de volta, filha. Em nome de Jesus, seja limpo de toda a consequência dos pecados que foram pagos naquela cruz e de toda a enfermidade que Satanás traz. Em nome de Jesus, fora! Amém? Vai lá, confere aí. A fé cresce à medida em que a gente vai escutando. Eu estou vendo aquele irmão lá mexendo no braço. Como é que está aí? Dói? Vem cá. O senhor vai sair sem dor. Eu estou vendo que o senhor está com a fé e está forçando aí. Vai sair curado daqui. Eu estou com a vontade de pular para o senhor me pegar para exercitar logo. É esse braço, meu velho. Esse aqui. Diga assim: nunca mais, braço, você vai voltar a doer. Diga. Deixa eu ver. Não fazia isso? Doía muito? Tá doendo agora? Não, dói não. Vai, gente. Pastor, eu pratico a educação, academia, e eu sinto umas dores devido ao crossfit que eu comecei a praticar nessa perna esquerda. Aí eu tô na esperança, né? E sair com a... Você decidiu? Tô decidido. Eu também. Eu e você dois decididos. Em nome de Jesus, saia para sempre. Enfermidade nunca mais toca nesse homem. Em nome de Jesus, saia as dores. Volta para a academia e faça tudo o que você queria fazer. Em nome de Jesus. Eu levei uma queda há 15 dias atrás. Eu estava sentindo uma dor muito forte no peito e também na coluna. 2 dias que eu estava assim, travadinha, sem poder andar. E eu senti um fogo agora nas minhas costas, na coluna, fogo forte mesmo. E a dor, já respirei e não tem nada de dor. Já fui curada em nome de... Já checou. Enquanto eles estão falando, a fé vai crescendo, a fé vem pelo ouvir. Continua, não aceita sair daqui doente. Diga: eu estou curado. Declara para o teu corpo: não aceite. Manda embora o mal que tiver aí. Seja guerreiro. Hoje a minha irmã estava ajudando a minha mãe e um escorpião picou ela. Picou ela? Isso, e nesse momento ela está sentindo dor. Essa mão desincha, desinfecciona, limpa todo o veneno. Sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo, segura ela, para ela não cair. Em nome de Jesus, Espírito de Deus com poder, desce sobre ela. Cura completamente essa mulher, não só dessa picada da mão, mas dessas maldições que estão atormentando a vida dela agora. Espírito imundo, fora! Em nome de Jesus. Segura. O poder de Deus está curando essa mulher. Sentindo uma dor no meu intestino, tudo que eu como dói, e uma dor no meu braço muito forte. Diga comigo: Jesus levou esta enfermidade. Você é parente? Amiga? Você é crente? Você é crente? Dá um tapa no estômago dela, com força. Ficou com medo? Não vai doer não, minha filha. Bate, pelo amor de Deus. Ah, mas isso não é forte não. Isso é covarde demais. Vai você que tem mais fé que ela. Em nome de Jesus, saia daí. Irmão, tem que fazer. Dá a mãozinha. Nunca mais esse braço vai doer. Saia! Aê, pastora, chegou alguém aqui gozado. Amém. Amém. Ou a gente te cura ou acaba de quebrar, minha filha. Porque o diabo não vai ficar aqui não. Aê, pronto, foi. Saiu tudo.
Estou bem agora. Jesus me... Eu tenho um problema de pedra no rins. Oh, sim, em nome de Jesus. Curou, sim. Levou. Pedra no rim. Saia. Em nome de Jesus. Fora do meu corpo. Hoje. Corre pro banheiro, minha filha. Há 12 anos eu tenho um nódulo nesse meu dedo de um acidente. E aqui ele doía muito antes de eu vir congregar aqui. Então eu falei para Deus usar a vida de um servo dele que estava pregando aqui. Deus curou, não sinto dor mais, mas eu já pedi para Deus para desmanchar. Vai em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, zera toda essa enfermidade, sai para sempre e volte a ser bonito esse dedo, em nome de Jesus. Recebe por fé, minha linda. Os médicos, eles me enganaram com a minha visão. Desde pequena eu sofro com o olho. Tira a mãozinha da... Eu não conseguia ver nada com esse olho. E depois que o Senhor começou a falar, eu não conseguia ver nem vulto, mas eu já vejo até a minha mão aqui, assim. Continua, vai terminar. Com caroço nos seios e eu tô um pouco com medo de ir ao médico. Tá com medinho de ir pro médico? Vamos trocar o medo pela fé? Vamos trocar agora. É o momento. Diga, Jesus já levou. Diga. Não consegue? Tá bom. Pastor, ajuda ela aí, faz ela repetir. Deixa ela, a emoção passar. Vai, fica com ela e faz ela falar. Eu tenho muitas dores nas mãos. Eu tenho problema de reumatismo, eu acho, artrite. Dói muito. Minha filha, o que eu tenho a ver com isso? Ah, bom. Sai daí em nome de Jesus. Não, você ainda não crê não. Você está só falando da boca para fora. Fala comigo. Eu creio que Jesus já levou toda a minha enfermidade. E eu não vou falar mais que eu tenho essa doença. Jesus já levou. Aí isso, agora você falou certo. Fica calma. Você está lutando para ter fé. Mas Jesus disse para um homem, e ele disse, ajuda na minha incredulidade. E Jesus curou, mesmo quando ele não estava com a fé. Você está curada, filha. Não se apavore. Você não está convencendo Deus, Ele já está convencido. Amém? Queridos, é muito lindo o que Jesus está fazendo. E aí, está procurando o caroço aí, filha? Uai, o que está acontecendo? Não está achando, né? Já era, o caroço foi embora. Lindo, não é não? Dá para confiar nesse Deus ou não? Hoje eu sei que eu pus as mãos, sei que falei, mas a maioria não fui eu que pus a mão. Aconteceu porque as pessoas estavam crendo. E eu vou dizer, se você pôr a mão ou eu pôr a mão, não importa. É Jesus, é Ele que está fazendo. Pastor, por favor, faz o encerramento. Corra! Enquanto ele vem, dá tempo, corre. Desde o dia 25 eu tive uma otite no meu ouvido e já estava há mais de 15 dias tomando antibiótico. Eu não estava mais ouvindo, mas agora eu estou escutando. Está ouvindo de novo? Glória!